sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Recai em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em João, no Evangelho de João. Nós lemos agora há pouco a primeira carta de João. Agora nós vamos ler o Evangelho de Jesus que escreveu João. No capítulo 1, João 1, do versículo 1 até o versículo 14. João capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 14. Eu peço que você acompanhe a leitura na sua versão mesmo da Bíblia, que você preste atenção no que diz a palavra do Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida
era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém? Nós vamos pedir à nossa irmã Márcia, que no caso é a minha mãe, para nos conduzir numa palavra de oração. E eu peço aos irmãos, aqui um pedido pessoal aos irmãos, nesse momento de oração, que intercedam por mim, nesse momento, não simplesmente porque eu vou pregar a palavra, e o óbvio é que a igreja interceda pelo pregador, mas é porque eu chego nesse púlpito hoje um pouco abalado, um pouco chateado. Eu recebi uma notícia há poucas horas atrás que mexeu muito comigo, e eu peço aos irmãos que intercedam para que de fato a graça de Deus possa ser poder nessa noite, para que a palavra saia, porque de mim de fato há um coração aqui aflito. Há algumas pessoas que acham um problema uma pessoa, um ser humano no púlpito dizer que se sente abatido. Eu não vejo problema, porque eu sou um ser humano, pecador, e de fato é a graça de Deus que nos usa aqui. Não é a minha teologia, eu não tenho capacidade melhor do que ninguém, mas é que há uma família vizinha nossa, lá da nossa casa, que a gente recebeu uma notícia que muito, muito, muito cruel, muito triste. Ele era o único vizinho com quem eu tinha amizade. Era o único homem com quem, desde que eu fui morar naquele lugar, sempre me acolheu muito bem, sempre muito educado, e eu via a glória de Deus na vida daquele homem. Ele era um servo do Senhor, e na última noite agora, ele foi cruelmente assassinado no portão de sua casa, por um outro vizinho nosso. Eu não falo isso para nos entristecer também. Eu falo isso para que o Senhor nos revigore. O primeiro hino que nós cantamos diz: a tua presença outorga vigor. E a minha oração desde o começo do culto foi essa: Senhor, outorga vigor, traz força. Então que os irmãos também se lembrem de orar por essa família enlutada, o conforto de que são irmãos nossos, irmãos na fé, e que o pecado, o mal, ele existe, ele é real, e às vezes nós temos uma vida religiosa que nos faz viver dentro de uma bolha que não percebe as coisas que acontecem ao nosso redor e desconsidera as coisas porque simplesmente parece que elas não existem, mas elas existem demais. Existem demais. E nós, como testemunhas da luz, testemunhas do Evangelho, da salvação do homem perdido, não podemos nos acovardar. Nós precisamos anunciar o Evangelho. Tem muita gente perdida por aí. Tem muita gente sem luz. Tem muita gente sem vida. Tem muita gente que é escrava do mal. E nós precisamos lembrar do nosso papel e da nossa missão, que não é vir aqui de domingo e levantar as mãos,
mas é sair lá fora e anunciar o Evangelho para esses que estão perdidos. Então, eu peço aos irmãos que oremos por essa família e que orem por mim, para que de fato o Espírito do Senhor nessa noite possa me usar com graça e a gente saia daqui edificado, tendo certeza daquilo que o Senhor colocou no meu coração já previamente. Então, vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, por estarmos aqui na sua casa mais uma vez, para te agradecer, Senhor, por tudo que tem feito, Senhor, na vida de cada um aqui, ó Pai. Te pedimos agora que o Senhor venha estar, Senhor, com o Júnior, Senhor, que vai nos trazer a palavra, ser com o seu coração, Senhor. Seca, Senhor, as lágrimas, Senhor, das famílias enlutadas, Senhor, do reverendo Abel também, lembramos agora nesse momento, ó Pai. Ser com cada um, Senhor, nesse momento difícil, Senhor, de vida. Amém. Abençoa, Senhor, o Júnior, traga-nos a palavra, Senhor, para que possamos usá-la, praticá-la, Senhor, no decorrer da semana, que possamos ser luz, Senhor, no mundo. Amém. Que possamos, Senhor, na medida de cada um, ó Pai, na maneira de cada um, Senhor, que nós possamos, Senhor, demonstrar o quanto, Senhor, temos a Tua luz, Senhor, na vida de cada um de nós. Amém. Abençoe nossos lares, ó Pai, leva paz para os nossos lares, Senhor Deus e Pai. Abençoa, Senhor, o nosso nenezinho, que ele venha, Senhor, perfeito e com saúde, ó Pai. Fica, Senhor, com a Silene, Senhor, com a Iris. Abençoa, Senhor, os seus bebezinhos, ó Pai. Que eles possam também, Senhor, crescer à luz do seu ensinamento, ó Senhor Deus. Abençoe a minha mãe, Senhor, os demais enfermos, a dona Eni, Senhor, tira a dor, Senhor, de cada uma delas, na medida, Senhor, que lhe for proposta, Senhor. Fica conosco, leva-nos em paz logo mais para os nossos lares e dê-nos uma boa semana de trabalho, Senhor, que possamos, Senhor, cumprir, Senhor, com o nosso dever, Senhor, mas sempre orientados pela Tua palavra. Amém. Fica conosco, em nome de Jesus, é que te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. O título do sermão é A Luz do Mundo. É um termo que a gente conhece muito. Inclusive nós cantamos agora há pouco. Luz do mundo vieste à terra para que eu pudesse te ver. E eu tenho comentado muito com as pessoas que nós somos uma geração de respostas prontas. E aí, se a gente perguntasse aqui, quem é Deus, quem é Jesus? Talvez alguém aqui diria, ele é a luz do mundo. Porque assim sempre tem respostas prontas, né? Ele é o Criador de todas as coisas. De fato ele é, Criador de todas as coisas. De fato ele é o nosso Redentor, o nosso Salvador, a luz do mundo. Isso é bíblico. Mas no que implica luz do mundo? Porque luz nós temos aqui. E o que de fato é luz? Ela só ilumina, e aí a gente precisa refletir sobre as coisas. Mas o que é essa iluminação de Deus? A gente leu o texto de João, capítulo 1, que é um texto muito famoso, muito conhecido da Bíblia. E há algumas profundezas e riquezas desse texto que é muito importante para nós observarmos hoje, para que isso venha moldar a nossa vida, a nossa semana, o nosso dia a dia, a nossa agenda. Não para que seja simplesmente um sermão de domingo em que eu aprendi alguma coisa legal, mas algo que de fato venha a ser direto ao nosso coração e que precisa, é uma necessidade daqueles que vão entender o texto de hoje, precisa viver de acordo com esse entendimento do que é saber que Deus é a luz do mundo. O que é esse Deus que é luz do mundo? Essa semana eu acordei e orei, como costume nosso, e aí, automático, Senhor, obrigado por mais um dia de vida. E aí eu parei aí. Eu parei para pensar, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. E é comum a gente acordar e dizer, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, mas o que é a vida? Por que é que Ele me deu mais um dia de vida? E aí eu comecei a refletir. Porque a gente agradece ao Senhor pela vida,
Mas às vezes é consequência levantar, tomar um café, já planejar qual vai ser o dia, o trabalho e aquela correria do dia a dia. Mas o que é a vida? Para que eu vivo? Por quê? Por quê que Deus me deu mais um dia de vida? Às vezes você tem uma resposta pronta, ele diz, porque Ele é bom, que a sua misericórdia dura e se renova a cada manhã. Percebe? A gente tem resposta pronta para as coisas, mas reflete sobre isso. Para pensar no que é estar vivo, ter vida. E por que é que eu tenho vida? Por que é que Deus, tudo bem que Ele é bom, que Ele é misericordioso, mas por quê? Por quê? Qual a razão dele, na sua misericórdia e na sua bondade, me permitir ter vida? Quer dizer que então, se uma pessoa não acorda, Deus deixou de ser bom na vida daquela pessoa porque ela não acordou? A gente às vezes não pensa. Às vezes a gente tem uma visão muito egoísta sobre a vida e sobre o favor de Deus sobre a nossa vida. Então, é comum ouvir testemunho de alguém que recebeu um livramento na estrada e com ele não aconteceu nada. Mas com o rapaz que estava no carro do lado, capotou, morreu, e aí ele disse, irmãos, porque Deus é bom e me ama, Ele me livrou. Deus não foi bom e não amou o outro? Então Deus só ama você? Então Deus só te deu mais um dia de vida porque você é especial, porque Ele é bom só na sua vida, e aquele que não acordou? Às vezes você acordou até melhor que você, e já acordou lá na presença do Senhor. A gente às vezes tem uma visão muito egoísta da vida e do favor de Deus, porque a gente não percebe que Deus é o centro de todas as coisas, e de que Ele nos dá mais um dia de vida, não é para que eu tenha a vida para mim mesmo, mas é para que essa vida que Ele me dá, ela volte para Ele em louvor, em glória, em adoração. E isso não se restringe ao culto. Isso se restringe à vida que Ele nos dá todos os dias. Então, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Eu parei, pensei e comecei a refletir nisso que eu estou falando com os irmãos. E aí eu lembrei do apóstolo Paulo dizendo, se vivemos é para Ele que vivemos. Se morremos, é para Ele que nós morremos. Porque nele nós nos movemos e existimos. Então tudo é para Ele. A vida é para Ele. É dizer, Senhor, obrigado por mais um dia de vida. É assumir um compromisso de que eu sei que eu estou acordando, que eu tenho que gastar esse dia, essa vida, esse dia que o Senhor está me dando, não simplesmente para usufruir com os meus prazeres, porque veja, Deus é bom, me deu mais um dia de vida. Não, mas é para a glória dEle, porque é Ele quem me dá a vida. O que nos faz ter vida, uma coisa biológica é simples, oxigênio, respiração. E aí o Salmo 150 diz, todo ser que tem oxigênio, que respira, louve ao Senhor. Todo mundo que está vivo, viva para o Senhor, viva louvando ao Senhor, viva para a glória do Senhor. Isso não restringe ao momento litúrgico de louvor, mas é uma vida, é conforme a gente respira, que o nosso ar seja para a glória de Deus. Então a intenção da meditação de hoje é a gente deixar de ter uma visão egoísta da vida. É a gente parar de achar que a gente é o centro das coisas, mas que Cristo é o centro de tudo. De que tudo que acontece, aconteceu e acontecerá, não é simplesmente porque Ele é soberano e quer que as coisas aconteçam, mas Ele quer que as coisas aconteçam para a glória dEle. É para Ele que tudo que acontece, está acontecendo agora e acontecerá. Tudo que se move no mundo, todas as coisas cooperam para o propósito de Deus, para a bondade, a vontade de Deus existir, ganhar forma. Então, as coisas não acontecem da coisa mais mínima à coisa mais complexa da nossa vida, porque simplesmente eu sou capaz, eu sou melhor do que alguém, ou porque eu fui muito bem educado, ou porque eu vivo numa cidade privilegiada, mas é porque aprove a Deus que assim fosse.
seja lá o que for que aconteceu. Porque Deus é soberano, nunca perca isso de vista. As coisas não acontecem porque o acaso, sorte ou azar. Acontece porque Deus queria que acontecesse. Ou Deus permitiu com que acontecesse. O texto de João, ele faz uma releitura da criação. Ele, num outro contexto, ele narra como é que todas as coisas foram criadas. Então nós temos Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, que descreve a criação. Daqui a pouco nós vamos ler ele. E a gente tem que pensar no contexto em qual foi escrito Gênesis. Porque Gênesis não foi escrito simplesmente para explicar a criação para mim e para você. Gênesis foi escrito para explicar a criação para o povo do Êxodo, que foi escrito por Moisés. Então era um povo que vivia num Egito profundamente idólatra, pagão, consumido por uma cultura completamente deturpada de como é que as coisas existem e ganham forma. Cada deus deles lá tinha um jeito de explicar como é que as coisas vieram a existir. Então, quando Moisés vem, escreve Êxodo, é um sentido ortodoxo, doutrinário, de dizer não, as coisas não foram criadas do jeito que estão dizendo por aí. Claro que inspirado e instruído pelo Espírito Santo. Ele escreveu como de fato as coisas foram escritas, de que tudo foi criado por Deus. Então, por exemplo, uns dizem que o capítulo 1 e o capítulo 2 de Gênesis é contraditório, porque fazem uma leitura equivocada. Porque no capítulo 1, por exemplo, está lá a narrativa da criação, de todas as coisas, primeiro dia isso, segundo dia aquilo, terceiro dia, aí criou o homem, né? Criou a mulher, e aí termina o capítulo 1. Deus dá lá o mandato cultural, social, espiritual, acabou o capítulo 1. Aí vem o capítulo 2. E aí ele diz, e Deus criou, continua dizendo, Deus criou todas as coisas, e detalha a criação do homem e da mulher, o mandato que ele dá sobre o homem e para a mulher, para a raça humana. E aí alguns podem dizer, mas ele já não tinha feito o homem e a mulher naquele dia, agora fez de novo, a Bíblia é contraditória. Não, agora ele está detalhando, ele contou de uma forma corrida, primeiro dia foi isso, 2, 3, 4, 5, 6, no sétimo descansou. Agora vamos falar sobre o dia em que o homem pecou. Aí ele volta para falar, sabe o homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus? Aí ele conta o homem, aí chega no capítulo 3, então, esse homem, ele caiu. Ele está doutrinando o povo do Egito. Por isso que quando Deus se apresentava para aquele povo, ele dizia o quê? Eu sou o Deus que vocês me conhecem. Eu sou o Deus que criou vocês. Ele estava sendo pedagógico, ele estava ensinando. Não é simplesmente ali um registro histórico, simplesmente. É um registro didático, pedagógico. Nos ensina que nós somos criados por Deus e que nós recebemos mandatos de Deus e que nós pecamos e que sofremos consequências dessa queda. E é isso que Moisés estava ensinando. E esse era o contexto, Egito. Agora, nós lemos aqui João falando da mesma criação, do mesmo Deus. João era judeu, que é descendente desses hebreus aí que estavam exilados no Egito, do qual Moisés também era um. João era um judeu. Só que João agora, ele está há muitos anos na frente de Moisés. Muitos 1000 anos na frente, muitos séculos à frente. Num outro tipo de contexto, agora ele está na Grécia. Ele está num contexto onde o Império Romano domina, não é mais o faraó. Agora tem cidades. Atenas era uma metrópole. Você tinha Éfeso, Corinto, já tinha embarcações, trocas eram feitas no porto, já estava tudo mais estruturado. Até mesmo a religião do povo de Deus estava mais estruturada, agora tinha um templo,
tinha sacerdotes, profetas, vestes, percebe? Tudo mudou, tudo é diferente. Como é que eu vou explicar a criação para esse povo, para essa gente, para esses homens, para essa cidade? Então o que João faz é uma contextualização da narrativa da criação. Percebe que ele não tira de vista que Deus criou todas as coisas a partir do seu poder. E o fato é que ele vai mais longe do que a narrativa de Moisés. Ele vai muito mais profundo e ele revela um mistério poderoso, maravilhoso, que se a gente entender, por isso que eu disse no começo, se a gente entender isso, as escamas de fato vão cair dos nossos olhos e vão fazer com que a gente olhe para a vida assim, uau, então é isso. É para isso que eu acordei mais um dia? É para isso que eu fui criado? É para isso que todas as coisas existem? É por isso? Glória a Deus! Então, o que ele faz aqui é uma releitura da criação para um novo contexto. E aí o texto que a gente leu começa dizendo no versículo 1. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Talvez para a gente, esse termo, o Verbo, ele não faça muito sentido. Para a gente que é crente, sabe interpretar mais ou menos o que é que João está dizendo aqui. O Verbo era Jesus, né? Outras versões trazem, no princípio era a palavra. O fato é que o termo que João usou aqui, na língua original, que é o grego, é logos, que é palavra, que é verbo. Mas olha só, naquele contexto onde a filosofia estava em alta, existia um filósofo chamado Heráclito de Éfeso, da cidade de Éfeso, que filosofou sobre a criação, sobre como nós existimos, nos movemos, como é que as coisas existem, né? Por que eu estou vivo? Por que eu estou pensando nisso agora? Os filósofos faziam muito isso. Então ele chegou na conclusão de que existia um logos. Isso é filosofia. Não é simplesmente termo bíblico, teológico, é filosofia. Ele pensou, existe um logos. O que era o logos? Existe uma razão para as coisas existirem. Existe algo que vai além da nossa percepção, que a gente não consegue interpretar, compreender, que faz com que eu simplesmente pense e exista. Existe um logos. Existe uma força criadora. Um termo assim bem, sem ser cristão, sem ser bíblico. Existe uma força criadora. Existe alguém. Existe um logos. Esse era um termo da filosofia. E aí Pedro se aposta desse termo, onde todos estavam habituados ali, naquele contexto de alta filosofia, e diz, eu vou escrever a minha versão do Evangelho. Porque Mateus escreveu a dele, Marcos escreveu a dele, Lucas pesquisou para escrever a dele, eu vou escrever a minha versão do Evangelho. Como é que eu vou explicar o Evangelho de Jesus Cristo? Como é que eu começo a escrever o Evangelho de Jesus? Bom, vamos começar do começo, do princípio. Começar da criação. E aí ele começa. No princípio, ele era o logos. Ele era a razão das coisas existirem. No princípio ele era o logos. E o logos estava com Deus, e o logo era Deus. Ele está dizendo, esse Deus de que vos falo, esse Deus de que vos escrevo o Evangelho, esse Deus que eu vivo e me rendi a Ele, esse Deus é o logos, esse Deus é a força criadora de todas as coisas. Esse Deus que vocês estão tentando idealizar, materializar, dar nome, esse Deus é Jesus. É isso que João fala. Esse Deus é Jesus, ele tem um nome. De fato, alguém criou todas essas coisas. De fato, vocês estão dizendo aí, penso, logo existo. De fato, só pensamos e existimos porque Jesus, que é o Logos, nos criou. É assim que ele começa. Agora, lá em Gênesis capítulo 1, diz que a terra estava sem forma e vazia no princípio, e que disse Deus, haja luz, e houve luz.
Então, se foi a palavra de Deus que deu forma para as coisas existirem. Percebe como essa linguagem de João, ela foi um gancho poderoso de atingir tanto o grego, que estava habituado com a cultura gentílica de filosofia, de pensar que o Logos era a razão de todas as coisas, quanto para o judeu, que sabia que todas as coisas foram criadas mediante o verbo de Deus, a palavra de Deus, o haja de Deus. Olha, gente, quando ele diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é um Logos, ele é a razão de todas as coisas existirem. Ele é a palavra de Deus que deu forma para as coisas, que deu vida, que foi haja, e as coisas vieram a existir. Esse é Jesus. Jesus não é um homem bonzinho que simplesmente apareceu num determinado momento da história. Jesus é o centro da história. Ele é a própria história. Ele é o princípio e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele é. Ele não será. Ele é. E aí o texto continua, no versículo 4. A vida que nos faz pensar, essa vida que eu me questionei ao acordar, a vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. E aí ele para e faz um parênteses. Ele começa a contar a história de João o Batista, não dele mesmo. Porque a gente está olhando aqui o Evangelho de João, e de repente ele diz, havia um homem chamado João, aí você fala, ele está fazendo uma narrativa na terceira pessoa. Não, ele está falando de um outro João, o João o Batista, que era aquele profeta que ia anunciar o Messias. E ele está dizendo, João o Batista, ele anunciava a chegada do reino de Deus, a tão esperada chegada do reino de Deus, da graça de Deus, do poder messiânico, salvador de Deus. João falava disso. João era o sujeito da música que nós cantamos agora há pouco. Que ele cresça e eu diminua. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Que ele venha à frente. Eu não sou a luz, eu sou testemunha da luz. Eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. Eu só batizo com água, é simbólico o que eu faço. Quem vai de fato trazer purificação e transformação para vocês é ele com o teu Santo Espírito, não sou eu. Então, o ministério de João Batista é um ministério do qual nós precisamos ter. Não é uma historinha bonitinha que está ali para enfeitar a Bíblia. É mais uma personalidade da qual eu e você devemos ter como referência e perceber que João sabia muito bem o propósito de viver, de existir. Porque João tinha muitos discípulos, muitos seguidores, mas o que é que ele fazia? Apontava para Jesus. Ele dizia, não, eu não segue eu não, segue ele. Que eu diminua, que ele cresça, que ele apareça, que ele seja reconhecido. Porque o que eu faço aqui é simbólico, eu só sinalizo o reino. Eu não tenho poder para salvar vocês. Isso nos ensina, irmãos. Isso nos ensina a parar de achar que é a nossa performance diante das pessoas que vai fazer com que as pessoas sejam salvas. Então eu preciso ter um padrão moral exemplar, porque senão o meu filho, meu esposo, meu vizinho não vai ver Jesus. Isso é verdade, mas é de fato para ver Jesus. É para ver Jesus. Enquanto nós cantávamos, eu lembrei, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Profundo isso. Percebe como é a resposta pronta? Está sendo projetada a letra e a gente vai cantando.
Mas você meditou nisso? De fato, você está convicto disso? A sua vida vai ser gasta nessa direção de eu não quero, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai, como diz Jesus. A minha glória é fazer com que conheça a Ti. Eu não quero reconhecimento nenhum. E reconhecimento aqui não é simplesmente um elogio, não é ser promovido no trabalho, eu não estou falando disso. Eu estou falando desse razão de existir, razão de viver. Porque de fato, às vezes, você não quer ser reconhecido por ninguém. Mas às vezes você vive de uma forma egoísta, onde você é o centro de todas as coisas. Onde não é a graça de Deus que te basta, mas você se basta. Então você se mata no trabalho, você se mata nos estudos, você se mata nos seus relacionamentos, e se mata mesmo, literalmente, porque você gasta a sua vida ali, você aposta todas as suas fichas ali, e aquilo é a vida. Se eu não tiver isso, se eu não viver para isso, não há razão de existir. Então muito cuidado ao cantar, a minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Que diminua eu, e que Tu cresça, Senhor. Eu faço como o serafim, Senhor. O serafim, ele tampa o rosto para nem ver a Tua face. Ele diz que Tu és santo e toda a terra, eu faço igual a eles. Eu sou igualzinho os serafins. Eu escondo o rosto, sabe por quê, Senhor? Porque eu quero que vejam a Tua face. Será que de fato isso é a nossa vida? Ou é uma música que nós cantamos na liturgia do culto? Porque Cristo é o centro de todas as coisas. Não sou eu e não é você. Tem tudo a ver com Ele. Não tem nada a ver comigo e com você. Tem uma pregação rodando aí na internet, muito famosa, e que está sendo fortemente combatida, de um pastor que disse que nós somos o centro do coração de Deus. E isso parece até atrativo, porque ele monta uma estrutura, e você pode até ser levado a achar que de fato eu sou o centro do coração de Deus. Não é nada de coração de Deus não. O centro do coração de Deus é a sua própria glória. Ele te fez para a sua glória, Ele é satisfeito nele mesmo, porque dele e por Ele e para Ele são todas as coisas. Ele te salvou por amar a sua própria criação, por se amar. Não é só por te amar, é por se amar, é por amar a obra dele, o que ele fez. Ele deu o seu filho para salvar toda a criação, porque a criação pertencia a ele. E uma criação dele, corrompida pelo pecado, feria a sua própria glória. Então tudo que ele faz é para manifestar a sua glória. Deus nos ama, mas nós não somos o centro das atenções de Deus. Você não é o centro do mundo. As coisas não giram ao redor de você. As coisas giram ao redor dele. É isso que o texto está dizendo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. É tudo para ele. Um outro termo muito forte do texto é quando ele começa a falar sobre luz. Luz, trevas, ele era luz, luz, luz. Eu queria que agora a gente olhasse 3 situações da Bíblia. E olha só, o dia que me ensinaram isso, o dia que eu percebi isso, eu fiquei assim, eu não acredito nisso. Eu fiquei a vida inteira achando uma coisa e a outra. E está claro no texto. Porque, por exemplo, quando nós olhamos para a narração de Gênesis 1, e aí eu já vou até convidar você para ir lá, Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Assim como João, Moisés começa. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Até agora não tem nada. A terra está sem forma e está vazia. Versículo 3.
E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Aí a gente lê o versículo 5. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Aí depois começam outras coisas. Haja luz, houve luz, e as coisas passaram. E aí o versículo 5 termina dizendo, a luz era dia e treva era noite. Na nossa percepção humana, o que a gente imagina? Essa luz é o sol. Que o que faz a separação do dia e da noite é o sol e a lua. E a gente aprende lá na escola, na matéria de ciências, né, o sistema solar, de que a Terra gira lá. Então, quando o sol está aqui no Brasil, lá no Japão está a lua. E aí, quando a Terra gira, aqui no Brasil está a lua, e lá no Japão está o sol. E fica nesse movimento. Então, a gente entende o que é luz e trevas. Errado. Porque se você for ver, o sol e a lua foram criados lá na frente. Em outro dia. Está lá na frente. No versículo 14. Disse Deus também, haja luzeiros no firmamento do céu, para fazer separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim se fez. Olha que confusão que criou agora na nossa cabeça. Júnior, o que é então essa luz? João está dizendo quem é a luz. João está dizendo, ele era a luz. Porque não foi o que ele disse? Todas as coisas foram feitas por meio dele. No princípio. Tudo começou a partir dele. E lá no Gênesis está dizendo que tudo começou a partir do quê? Da luz. E aí chega no capítulo 8 de João, Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Isso não é uma fala, sabe, filosófica de Jesus. Eu sou a luz do mundo e ninguém andará em trevas. Não, ele está dizendo, eu sou. E João explora muito esse termo, eu sou. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a fonte de água viva, eu sou. Porque como é que Deus se apresentava no Antigo Testamento? Como é que Deus chega para Moisés na sarça ardente? Eu sou. Eu sou o quê? Eu sou a luz do mundo. Eu sou. Gente, a gente está colocando nessa mensagem a glória de Deus mais elevada possível. A gente está dizendo que Ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, razão das coisas existirem. Ele é a luz do mundo. A luz do mundo não é um termo filosófico bonitinho da Bíblia. A luz do mundo é Cristo Jesus, que sustenta todas as coisas, que ilumina todas as coisas. Esse é o Evangelho que nós cremos. Esse é o Cristo do qual nós pregamos, ouvimos e cremos. Então, quando ele diz que Jesus é a luz, e o próprio Jesus depois vai dizer, eu sou a luz. Agora, olha como pode ficar muito mais bonito essa história, essa narração de Deus. Porque a Bíblia começa falando que ele é a luz. E começa contando a história de um jardim. Eu quero agora que a gente vá lá para Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, que narra como é que as coisas vão acabar, como é que as coisas terminam. E olha só que lindo, a glória de Deus, o poder de Deus é encantador, é maravilhoso. Lá em Apocalipse, capítulo 21, a partir do versículo 22, o mesmo João, Apocalipse capítulo 21, a partir do versículo 22, ele está aqui no capítulo 21, descrevendo a nova cidade de Deus, o novo céu e nova terra, o lugar em que nós viveremos eternamente com o Senhor. Ele está descrevendo como é que ele via. E aí chega no versículo 22, ele diz, nessa cidade, a nova Jerusalém, né? Nela eu não vi santuário, eu não vi o templo, porque
O templo, o santuário, é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol nem de lua para dar claridade, pois a glória de Deus iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada, ele é a luz. A Bíblia começa falando dele e termina falando dele. A Bíblia começa dizendo, ele é a luz que fez todas as coisas existirem. E a Bíblia termina dizendo, ele é a luz que faz todas as coisas existirem. O assunto da Bíblia é que Cristo é Deus e é a luz e faz com que todas as coisas existam. E ele continua. As nações, versículo 24, andarão mediante a sua luz. Os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. É luz o tempo todo, é claridade, porque ele é a luz. Verso 26, e lhe trarão glória e honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida e do Cordeiro. Então, continua a leitura, me mostrou o rio da água da vida, brilhante como um cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida. Olha aí, a árvore que nos foi bloqueada, que nos foi restrita, lá no Éden por causa do pecado, agora nós temos acesso a ela, teremos acesso a ela, nós vamos usufruir dela, nós vamos comer do seu fruto, do fruto da vida. Continua a leitura. Que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da sua árvore são para a cura de todos os povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e a sua fronte está no nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelo século dos séculos. É tudo sobre eles, sobre ele. Não é nada sobre nós. Começa com ele, termina com ele. Ele é o princípio e ele é o fim. Essa expressão alfa e ômega é como se para nós aqui do nosso alfabeto seria, ele é o A e o Z. Porque alfa é a primeira letra do alfabeto grego e ômega é a última letra do alfabeto grego. Ele diz, ele é o A e o Z, ele é o começo e o fim. Começou com ele e termina com ele. Ele é a luz. Que luz, João? A luz, haja luz, lembrou? Essa luz que vos falo. É dessa luz que eu estou dizendo. Ele é a luz que dá forma para as coisas. Isso tudo, irmãos, é um princípio teológico. Muito bom aprendermos isso. Mas amanhã é segunda-feira. O que isso implica? Muito bom, aprendi. Jesus é a luz. Nossa, você viu lá, Gênesis 1, luz, haja luz, houve luz. Depois Apocalipse termina, não vai ter mais sol, nem poste, nem candeia, nem nada, porque ele é a luz. Olha só. E ele diz lá no capítulo 8, eu sou a luz do mundo. Meu Deus, olha o que eu aprendi hoje. Tá bom, mas amanhã é segunda-feira. Da calçada para fora é outra história. E aí? O que implica saber que ele é a luz do mundo? E aí tem 3 aplicações para a gente caminhar para a conclusão. A primeira delas é que onde está a luz, não há caos nem trevas. Seja no mundo, ou seja no coração humano. Porque quando Gênesis 1 diz, a terra estava sem forma e vazia, o termo ali no hebraico, esse sem forma, é caótico, bagunçado, as coisas não estavam encaixadas, não fazia sentido, era sem forma, vazia, não existia, era nada, não tinha nada. Quando Cristo vem como luz e poder de Deus, Ele dá forma para as coisas. Ele não só aclarou. Deus disse, o verbo, palavra, haja luz e houve luz. E as coisas passaram a existir a partir da luz.
porque tudo foi feito por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Está vendo Gênesis 1 casando com João capítulo 1? Então o fato é que aonde existir vazio, caos, escuridão, trevas, a luz de Cristo, quando chega, resplandece, seja no mundo ou seja no coração humano, porque Ele é a luz. A outra aplicação é: Cristo não é parte de todas as coisas, Ele é tudo. Ele é a luz do mundo, a razão das coisas existirem. É o que a gente tem dito aqui. Tem tudo a ver com Ele, é tudo sobre Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Não é para mim, não tem nada a ver com isso. Eu preciso dele. Eu só existo por causa dele. E a última aplicação é justamente essa. O fato é que a nossa vida só existe por causa dele. A sua vida não existe simplesmente porque o seu pai e a sua mãe um dia se relacionaram e aí, biologicamente, a gente explica, as células e deu forma e passou a existir. Só existe porque Deus quer que você exista. Você não é fruto do acaso. Você é fruto do poder de Deus, da glória de Deus. Faz sentido viver. Você existe para a glória de Deus. Considere a sua vida assim. Você não é um Zé Ninguém que a natureza ou o universo abortou. Você é alguém do qual Deus criou. Esses dias, ouvi pela primeira vez o coraçãozinho do nosso bebê que está no ventre da Tuane. E eu me emocionei. Por quê? Porque simplesmente é o meu filho? Não, por causa da glória de Deus. Por causa do poder de Deus. Porque um ser humano está sendo gerado. Porque um ser humano está sendo construído dentro de um ventre. Isso fala o quê? Que nós somos casados, uma só carne? Não. Que Deus cria pessoas. Que Deus é poderoso. Que Deus é soberano. E de que está nascendo ali mais um pecador, do qual nós vamos ter que anunciar o evangelho para ele, de que ele foi criado por esse Deus que salva. Ele não foi criado porque um dia houve uma explosão no universo. Eu nunca vi caos, explosão dar forma para as coisas. Eu só vejo explosão e caos destruindo as coisas, não construindo coisas. E aí Deus diz que fala, não, é de fato, as coisas quando estavam caóticas, eu fui lá e dei um jeito, eu criei todas as coisas. Haja luz. Então o fato é que eu e você, nós nascemos e fomos criados porque Deus quis. A nossa vida não é um fruto do acaso. Não pense isso de você. Seja por intermédio da criação, seja por intermédio da sua graça que nos sustenta, é nele que nós nos movemos e existimos. Por que eu disse por intermédio da criação? Porque ele nos dá oxigênio, porque ele nos dá alimento. Não é o seu trabalho que te dá sustento. Não é o seu salário que vai lá no mercado e compra. É Deus. Porque mesmo que você vai lá comprar um alface, uma mandioca, um pernil, um frango, um camarão, estamos falando de coisas aqui criadas por Deus. Tudo que a gente compra lá, é Deus que nos sustenta, não é o seu trabalho. Tem tudo a ver com Ele, não tem a ver com você, com o seu trabalho. Aprenda a ser dependente desse Deus que cuida de todas as coisas. Deus não se restringe ao domingo, aqui dentro desse lugar. Deus está lá no mercado, quando eu e você pegamos os itens e percebemos, isso aqui é Deus que está me dando. Isso aqui é de Deus para me sustentar. E aí se a gente pensar na nossa espiritualidade, na nossa salvação, você continua percebendo, é Ele que me sustenta. Porque eu não tenho condição de me salvar, Ele vem e me salva, Ele convence do pecado. Ele dá o Espírito Santo, como o Celso falou agora há pouco, para nos ajudar nesse processo de santificação, nessa caminhada. É Ele que nos sustenta. Glória a Deus para todo sempre, porque é Ele.
É Ele que me sustenta, Ele que me criou, Ele que me fez, Ele que me salvou, Ele que vai me glorificar um dia. Tem tudo a ver com Ele. Ele é a luz do mundo. Ele é a luz do princípio de todas as coisas. E Ele é a luz do final de todas as coisas. Irmãos, que essa palavra possa fazer sentido no nosso coração. Que a gente saia daqui refletindo, meditando, acreditando que nós não somos frutos do acaso. Que a nossa vida existe porque Deus projetou a nossa vida para existir e para existir para o seu louvor e para a sua glória. Então, se aplique, se dedique a viver para a glória de Deus. Não viva para si mesmo, viva para a glória de Deus. Vamos orar para encerrar, irmãos? Curva a sua fronte, vamos orar. Deus bendito, poderoso, maravilhoso, santo, Criador de todas as coisas, eterno, nós louvamos o Teu santo nome, Pai. Nós contemplamos a Tua formosura, a Tua glória, e bendizemos o Teu santo nome, porque o Senhor dá sentido para a nossa vida. As coisas fazem sentido com o Senhor. O Senhor de fato é o Logos, é a razão de todas as coisas. Não existe acaso, não existe sorte ou azar. Não são as estrelas que conspiram ao nosso favor, mas é a mão poderosa e soberana de Deus que faz com que todas as coisas contribuam para o teu propósito. Nos dê esse entendimento. Eu oro para que o teu Espírito Santo, Senhor Deus, em nome de Jesus, no coração de cada um aqui nessa noite, Pai, venha nos convencer dessa verdade, venha aclarar essa verdade na nossa mente, e que a gente saia daqui, Senhor Deus, feliz, louvando ao Senhor, bendizendo o teu santo nome, porque nós temos vida, e mais do que vida, nós temos vida abundante, porque o Senhor nos salvou. O Senhor é a razão de todas as coisas, nos faz ter o Senhor como o centro da nossa vida. Chama a nossa atenção, Pai, toca-nos, ó Deus, em nome de Jesus, amém, amém, irmãos.